Ontem eu estava na praia conversando com uma amiga sobre a lei da atração e nós estávamos partilhando, né, a nossa experiência com a lei da atração e eu lembrei disso, por isso que eu vim cá falar hoje sobre aquilo que eu fiz que mudou completamente a minha vida, né? E para mim, a grande prova que a lei da atração funciona é a minha faculdade. Porque quando eu fiz a técnica da visualização, que já expliquei aqui, né, a técnica da visualização, que eu consegui fazer minha faculdade, foi muito mágico. Por quê? Eu ainda não conhecia o livro Segredo naquela fase, ainda não conhecia. Mas eu fiz a técnica porque foi um exercício que nós fizemos, né, onde eu trabalhava. Fizemos um exercício. Eu ganhava um salário mínimo, mas eu tinha o desejo de fazer uma faculdade. Eu queria fazer uma faculdade porque eu achava que era condições de eu ter melhor salário. E onde eu trabalhava, tinha assistente social, ela trabalhava 6 horas e ganhava acho que 3 vezes mais do que eu, ou mais até. Aí eu queria fazer faculdade de serviço social. Eu gostava dela, gostava do serviço dela e gostava das horas de trabalho, porque eu trabalhava 12 por 36 e para mim era sacrifício ter que trabalhar final de semana, trabalhar feriado. E ela trabalhava de segunda a sexta, 6 horas por dia. E ganhava acho que 3 ou mais salário do que o meu. E aí eu falei, olha, eu gostaria muito de fazer uma faculdade. E aí quando eu fiz uma técnica, eu coloquei essa faculdade como um sonho, né? Um desejo e fiz a técnica da visualização, que já expliquei aqui no canal. E aí foi muito mágico, porque o meu dinheiro não dava. Como eu tenho a escolaridade muito defasada, porque quando nós éramos criança, minha mãe vivia mudando de casa. E aí, o que acontecia? Quando eu chegava num bairro novo, a escola já era longe, e minha mãe, né, minha família ali, preocupada com outras coisas, não matriculava logo na escola. E aí, fui crescendo, né, com grande, fazendo ali, toda vez, sempre repetindo primeira série, porque naquela época não era igual hoje, que é tudo mais organizado, a educação. E aí, eu sempre repetia a primeira série, e aí eu fui desistir da escola algumas vezes e tal. Quando foi na fase adulta, foi que eu fiz supletivo. Então, a minha escolaridade era muito defasada. Português, matemática, gramática. Então, eu tentei entrar na Universidade Federal, mas sem sucesso, né? Como que eu ia conseguir? Eu não tinha condições. E aí, mas eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu queria fazer no particular, nem que fosse no particular, né? Aí eu tive esse sonho, esse desejo, esse sonho, peguei e fiz. E surgiu a oportunidade, que foi mágico. Onde eu trabalhava era um abrigo de adolescentes, né? E aí, atrás, na rua de trás, tinha uma grande igreja. Lá naquela igreja tinha um padre que tinha um projeto que ajudava pessoas a fazer faculdade particular. E depois que eu fiz a técnica, assim, uns 6 meses mais ou menos, eu fiquei sabendo desse padre, né, que ele fazia. Mas ele fazia essa ajuda de custo, né, para as pessoas fazerem faculdade, para quem trabalhava na igreja, para quem era catequista, quem estava no grupo de jovem. E eu nem morava naquele bairro, que dirá ir naquela igreja. Eu só ia mesmo a trabalhar, né, ali no abrigo. E aí fiquei sabendo disso, fiquei com esse desejo de conhecer esse padre e tal, não sabia como. Do nada, porque as coisas nunca é do nada, né? A sincronia. Uma menina foi lá no abrigo, ela ia lá várias vezes, que ela era alemã. E acho que era alemã, não sei. Era estrangeira. E ela ia lá no abrigo de vez em quando, ver as meninas lá, as adolescentes e tal, eu tava sempre lá trabalhando, e nós ficamos amiguinhas, né? Nós ficamos conversava, ela conversava comigo, ela falava pouco português, mas a gente se entendia. E nós ficamos amiguinhas, né? Toda vez que eu ia lá, ela sentava, conversava comigo, a gente brincava e tal. Era uma jovem, devia ter uns, sei lá, uns 29 anos por aí. Aí ela foi e falou assim, aí eu fiquei sabendo que ela era prima desse padre. Aí eu comentei com ela o meu desejo pela faculdade e tal. Aí ela falou assim, Carla, faz a carta, né? Falou lá do jeito dela que eu entendi. Faz a carta que eu levo pro meu primo, tio, não sei o que ele era um parente dela. Aí eu falei, tá, eu fiz a carta rapidinho, pedi a psicóloga que trabalhava lá nesse abrigo onde eu trabalhava, tinha assistente social e tinha psicóloga. Aí eu pedi a psicóloga, que ela era muito boa no português,
pedi ela para poder corrigir a minha carta, colocar bem bonitinho para o padre entender, né? E ela foi, corrigiu a minha carta e tal. Aí eu falei, né, que eu participava de igreja católica no meu bairro, e era verdade, eu coloquei a verdade. Eu participava eu participei por muitos anos como catequista na igreja, grupo de jovem, coordenador de grupo de jovem. Eu participei da Pastoral do Menor como educanda e depois como educadora na Pastoral do Menor, sem receber nada. E aí eu fui contando essa história minha, né? E que eu tinha muito desejo de fazer serviço social, que eu gostava do serviço social e que aquilo poderia mudar a minha vida financeira. Então, entende? Eu fiz a técnica, 6 meses, olha as sincronias. 6 meses depois eu conheci essa menina, quer dizer, eu tive entendimento desse padre, né, que ele fazia isso, não sabia como fazer, porque eu não participava da comunidade. Depois conheci essa menina, que era parente dele, que foi ali a ponte, né, o elo entre eu e ele, e ela só veio para aquilo. Ela sumiu, nunca mais eu tive contato dela, nunca mais soube onde ela esteve, nunca mais. Sumiu a menina, ela só veio para aquilo na minha vida. E aí, o que acontece? Depois, eu fiquei, né, e consegui pagar a faculdade, fiz toda a faculdade, tive lá todos os problemas que eu já falei, comentei aqui, mas como eu conheci a lei da atração, eu continuei a fazer tudo e concluí tudo sem dever nada, mesmo com a minha defasagem, com a minha dificuldade, eu visualizava ali eu passando na prova, eu ficava sempre na média, mas eu conseguia passar. E eu entendia bem, né? Eu conseguia entender bem, conseguia aprender muito bem. A minha dificuldade era colocar no papel aquilo que o professor estava falando de um jeito que ele entendesse. A minha dificuldade era essa, mas eu conseguia. Quando eu ia fazer uma apresentação, eu sempre dava show, porque eu gostava, né? Eu conseguia entender e eu conseguia falar muito bem. O meu problema era a escrita. Mas pronto, quando eu fazia a apresentação, eu dava sempre show. Então isso foi muito legal, assim, porque me mostrou o meu potencial, como eu tenho poder, sim, de ensinar, de falar, né? Acho que também eu já vim aqui com essa coisa de ajudar a pessoa, de ensinar, de falar. Então, por mais que eu sempre fui muito tímida, que eu sou muito tímida, mas aquilo que eu sei falar, aquilo que eu vivo, aquilo que que eu pratico, eu consigo, igual isso que eu falo aqui, né? Tudo que eu trago aqui são experiência minha. Então é fácil para mim, né? Porque eu experienciei, eu vivi na pele. Mas qual foi a grande mudança? O que mudou a minha vida? Fui eu agir, né? Mesmo com toda a minha dificuldade financeira, minha dificuldade de português, né? Olha, fazer uma faculdade, a pessoa mal sabe falar, mal sabe escrever. E é claro que com todo esse tempo hoje eu consigo falar muito melhor, consigo escrever muito melhor, mas isso é aprendizado, é prática, né? É prática que você vai praticando, as coisas vão melhorando. Então, assim, eu gosto muito de escrever e eu escrevo do meu jeito, né? Eu gosto muito de escrever do meu jeito, tem livros e livros que eu escrevo, livros e livros da gratidão, que eu escrevo muita coisa, cadernos e cadernos, mas é isso. A diferença que mudou a minha vida foi, mesmo entendendo a minha dificuldade, mas eu tive a coragem de agir. E quando eu desejei, o universo colocou a sincronia, né? Porque eu podia não querer fazer faculdade, porque podia me achar burra demais, né? Para poder fazer uma faculdade, uma faculdade particular, onde só tinha pessoas que tinham money, né? Então, eu podia me achar muito inferior àquilo, eu podia me achar muito burra, muito inferior àquela situação, mas não, eu encarei, eu fui atrás. Então, a grande mudança que eu consegui ver através da lei da atração e que mudou a minha vida, uma das, né? Porque eu viver aqui em Portugal também é uma grande mudança, né? Eu decidi viver, experienciar essa vida aqui, que eu já contei que eu já tive muito sentimentos de querer voltar para o piloto automático negativo em que eu vivia, na zona de conforto no Brasil, que era uma vida de muito mais financeiramente, em relação à qualidade de vida muito inferior à que eu vivo aqui, né? Quase que eu voltei para esse piloto automático, graças ao Ho'oponopono, a limpeza energética, consegui limpar aquilo que me puxava para trás, né? Que as crenças que eu trazia.
Mas a grande mudança que sempre acontece na minha vida é que eu estou sempre agindo na direção daquilo que eu quero. Então, às vezes a gente quer mudança, mas não quer agir. Não quer soltar algumas situações, não quer soltar alguns vícios, não quer soltar algumas zonas de conforto, né? Eu poderia ter avançado muito mais se eu tivesse soltado muitas zonas de conforto. Mas eu reconheço que essas mudanças que eu consegui é porque foram momentos em que eu agi com confiança, com coragem, com vontade. Então, isso é que eu consegui transformar tanto a minha vida, sair da abaixo da linha de pobreza para viver uma vida próspera, saudável, abundante e feliz que eu vivo aqui hoje em Portugal. E espero que essa minha experiência possa contribuir com você, para você observar aí o que você está segurando, né? O que você está fazendo técnica, eu estou fazendo, mas não estou conseguindo avançar. Tem algo que você precisa mudar, tem algo que você precisa fazer e tem algo que você precisa deixar o medo de agir, deixar a insegurança, deixar de se sentir inferior, incapaz, para você conseguir chegar, fazer aquilo que é necessário e chegar onde você deseja, onde você quer. O meu desejo, o meu intuito com esse vídeo é dar uma mexida aí com você e com as suas emoções, né? Para que você possa olhar onde você está, onde você quer chegar, o que você quer fazer. E aí você faz a técnica, o que você pode fazer para conseguir chegar. Porque o universo vai trazer a sincronia. Ele vai sincronizar pessoas que vão vir para o seu caminho só para te ajudar nisso. E você solta. Deixe ir aquilo que não soma mais, aquilo que não serve mais para onde você quer ir. E deixe o universo agir na sua vida e vai você junto, seguindo o caminho, fazendo aquilo que é preciso ser feito para chegar lá onde você deseja, onde você quer. E tenha sempre na sua mente que muitas vezes pode vir amanhã, mas às vezes são processos, pequenas ações que vão te levar aonde você deseja. O importante é ter constância, confiar que o caminho está aberto e que você vai chegar lá. Que o passo a passo que você está dando hoje vai levar você onde você deseja, ok? E é tudo aquilo que vir no seu caminho, intuitivo para você fazer, que você sabe que vai te dar bom resultado, faça, porque é o universo sincronizando, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like para o YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas. Dá uma olhada nos links que eu deixo aqui abaixo, que é tudo aquilo que eu faço para que eu possa evoluir com a minha vida financeira, né? Os meus alunos. Dá uma olhada aqui. Se fizer sentido para você dar esse próximo passo para avançar para o próximo nível da sua vida, fica muito à vontade, né? Vou te receber na nossa egrégora com muito amor, com muito desejo de contribuir para que você também possa viver uma vida evolutiva, ok? Chegar lá onde você deseja. E é isso. Até o próximo vídeo. Veja os outros vídeos que eu tenho aqui no canal também falando sobre esse autoconhecimento, autoentendimento, trazendo aqui a minha experiência, trazendo aqui ensinamentos, né? Tantos que eu aprendi, quanto da minha vida, quanto da vida dos meus alunos, para que você também possa viver a sua vida próxima, saudável, abundante e feliz. Ok? Beijo, luz do seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.